A paz do Senhor, meu amado irmão. Estou aqui mais uma vez, pastor Jean, da Igreja do Nazareno. Eu quero agradecer porque você está mais uma vez abrindo a porta da sua casa, janela da sua casa, para que possamos aqui falar do amor de Deus. E hoje, no nosso momento máximo aqui do Alternativa Gospel, eu tenho uma pessoa muito especial, um convidado muito especial, que vai falar do amor de Deus, pastor Estevão Ripp. É assim, pastor, que se pronuncia? Mais ou menos, irmão. Mas eu não vou reclamar, porque também não vou falar português da forma perfeita. Perfeita. Como você já percebeu, o pastor Ripp, ele é um americano que mora no Brasil há alguns anos, é pastor na Igreja do Nazareno, um dos missionários pioneiros da nossa igreja aqui, e eu tenho aqui a satisfação de recebê-lo. Pastor, eu quero começar com uma pergunta muito simples, né? O senhor já sofreu muito com esse sobrenome Ripp? Demais, demais. Conta pra gente aqui alguma história a respeito disso. Eu me lembro, acho que foi o primeiro mês que eu cheguei no Brasil. Eu estava aprendendo como dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Todas as expressões que a gente tem que aprender para sobreviver. E nos levaram para uma igreja em Osasco, lá no estado de São Paulo. E o pastor lá era um desses pastores muito eloquentes, muito expansivos. E minha esposa e eu estávamos lá jovens, bem jovens, porque foi em 1974. E o pastor começou a dizer: meus queridos irmãos, é minha grande honra hoje apresentar o novo missionário. Antes ele era um hippie. E a minha esposa olhou para mim e eu olhei para ela, e como é que vamos sair desta, não é? E ele continuou falando do fato que antes éramos hippies e hoje éramos missionários pela graça de Deus servindo no Brasil. E depois ele nos convidou à frente, deu um lindo buquê de flores rosas para minha esposa e nos apresentou à congregação. Nessa hora eu decidi seria errado tentar explicar que nunca tinha sido um hippie. Mas a tentação de dizer, sou um paz e amor. Paz e amor, um ex-hippie aqui. E hoje em dia eu simplesmente me apresento como pastor Estevão. É mais fácil. É mais fácil. Como é que se pronuncia o seu nome em inglês? Stephen Moffat Heap. Moffat Heap. Então, mesmo nos Estados Unidos e Inglaterra, aquele nome do meio, Moffat, é estranho, porque não é muito conhecido, não é muito comum. Mas era o nome de um grande missionário que serviu na África. Na África. E meus pais, que eram missionários, queriam botar nome de missionário em mim, sem saber que um dia eu ia servir. Um missionário. Falando desse assunto sobre missões, então, quer dizer que teus pais já foram missionários, né? Também na América do Sul? Não. Meus pais, ingleses, minha mãe era galesa. O pai dela nunca aprendeu inglês, então quando fomos visitar, ele falava comigo na língua galesa. E eu não entendia nada. Além de eu aprender uma frase, para agradar meu avô, eu aprendi uma frase que minha mãe me ensinou. Medwin Hawking do. Desculpe, Medwin Hawking da. Que quer dizer eu sou um menino bom. E eu falei a primeira vez errado, eu sou um menino mau. Medwin Hawking Drew. E ela disse, nunca diga. Nunca. Mas então, voltando à sua pergunta, meus pais eram missionários que serviram na Colômbia. Depois Peru, Guatemala e finalmente em Panamá. Através da Igreja do Nazareno ou não? Sim. Através da Igreja do Nazareno. Bem, no início não, mas mais na frente. Mais na frente. Para você que não sabe, a Igreja do Nazareno, talvez você conheça pouco da Igreja do Nazareno aqui, em Roraima, mas a Igreja do Nazareno ela é uma igreja centenária, está no mundo há mais de 100 anos, no Brasil há mais de 5 décadas, e o pastor Estevão, que é hippie, mas não hippie, ele é missionário na igreja aqui há quanto tempo, pastor? Desde 1974. 74, portanto, mais de 40 anos. Dia 23 de fevereiro, vamos celebrar 41 anos no Brasil. No Brasil, que maravilha. Então, o senhor é um dos pioneiros da Igreja do Nazareno no Brasil. O senhor esteve muito envolvido com missões, né, no Nordeste do nosso país
e também do norte. Hoje nós somos 11 igrejas aqui no norte e eu sei que o senhor foi, né, o responsável por trazer a Igreja do Nazareno aqui para a região norte. O primeiro culto foi o senhor quem fez aqui, celebrado com o senhor? Mais ou menos. A verdade é que tínhamos uma junta nacional. Certo. E essa junta cada vez mais estava pensando de formas de avançar e ir para áreas novas. E votamos que íamos iniciar o trabalho no norte. E eu me lembro do primeiro culto, o pastor que estava em Manaus, preparou um salão, só que a gente não sabia que o teto, o telhado, devo dizer, vazava. E antes do culto, choveu como chove aqui no norte. E quando chegamos no salão para o primeiro culto, houve água por todo lugar. E, coitado, o pastor estava lá com panos tentando enxugar a água e tudo, não é? Mas o importante é que Deus veio e nos abençoou muito naquele primeiro culto, não é? Como é que o senhor se sente mais de 13 anos depois? Foi que ano? 2000 que o senhor veio? 2001. Então, sim, mais de 14 anos, né? Ou quase 14 anos, que vai fazer agora em março, 14 anos isso. Como é que o senhor se sente, né, uma década e meia depois, vendo a Igreja do Nazareno espalhada em todos os estados da região norte e avançando cada vez mais? É uma alegria. Eu vou falar mais ou menos como pai agora, dizer não é, que a gente espera o melhor possível para os filhos. Sim. E quando volto aqui ao norte, e hoje de manhã estava andando com alguns dos líderes da igreja aqui, e ouvindo eles contarem das experiências, e agora na hora do almoço a mesma coisa. Eu estava lá comendo sobremesa, não é? Eu estou aposentado agora, realmente. Sim. Mas para mim, voltar e ver como é que Deus tem abençoado o trabalho, a igreja, os irmãos que estão por aqui, é uma grande satisfação. É uma grande satisfação, um sentimento de realização. Isso mesmo. Como foi a tua vinda, o teu chamado para as missões e especialmente para o Brasil? A verdade é que eu nunca teria escolhido o Brasil. Porque eu falava espanhol. Sim. Sendo criado em Colômbia e Peru. Então, quando o Departamento de Missões nos designou para servir no Brasil, era um momento um tanto formal. Era um banquete. Sim. E o líder, de uma forma um tanto oficial, lendo com uma voz assim, e o casal HIP, estamos designando para o Brasil. Sim, então, e todo mundo batendo palmas, e eu fiz a coisa errada. Eu disse em inglês, oh, no! Que não era a resposta. Era a resposta que eles queriam ouvir. Mas era o que estava dentro de mim, porque imediatamente eu pensei, Brasil. Outro país que nem conhecia, tinha que aprender uma língua. Português. Poxa, poderia vir para qualquer outro país da América Latina. Sim. Deus te mandou logo para o lugar que você não sabia falar. E, pastor, eu quero pegar o gancho e falar para talvez alguns que estejam ouvindo esta palavra. Eu era muito inocente nesse momento, porque eu queria ir para o caminho mais fácil. Pelo atalho, eu queria ir para um lugar onde eu já falava a língua espanhola, não é? Então eu pensei, eu não quero agora me esforçar, apesar de ser muito jovem, 23, 24 anos de idade, não quero me esforçar a aprender outra língua, outra cultura. Mas eu digo para pessoas que estão procurando a vontade de Deus, que Deus quer nos dirigir. E às vezes Deus nos dirige através da palavra escrita, às vezes através de homem ou mulher de Deus que sabiamente nos orienta, às vezes imediatamente através do Espírito de Deus falando aos nossos corações. Mas eu gostaria de enfatizar também que às vezes
Deus nos dirige através da palavra de líderes que conhecem a necessidade em um local, olham os dons que Deus tem nos dado, as experiências que Deus já tem colocado nas nossas vidas, e através desses líderes que tomam decisões, Ele nos encaminha para o lugar certo. Pensando agora, voltando, se eu pudesse voltar atrás, eu teria dito, glória a Deus, vamos ao Brasil. Glória a Deus. Porque a verdade, irmão, olhando para trás, estes mais do que 40 anos agora, sim, se eu tivesse, naquela época, a experiência que eu tenho hoje, conhecimento, eu teria escolhido o Brasil. Porque é um país aberto ao Evangelho. Um lugar onde nós temos servido com muita alegria. Amém. Ao ponto que estamos aposentados, mas nossa escolha é continuar servindo no Brasil. Temos 3 netinhos brasileiros. Então, sentimos que apesar de não temos carteira brasileira, para assim dizer, não ser cidadão daqui, somos de coração. Brasileiros. Glória a Deus. E o Brasil que tem que agradecer ao Senhor, pastor, por ter disposto a sua vida. Quando o Senhor chegou em Terras Verdes Amarelas, há 40 anos atrás, nós éramos cerca de quantos nazarenos no Brasil? Tem ideia, uma estimativa? Eu fui na primeira Assembleia Distrital, na igreja, na nossa denominação. A Assembleia Distrital é um evento, vamos chamar de uma convenção entre pastores, né? Anual. E essa convenção ou assembleia foi em Belo Horizonte. Me lembro como se fosse ontem, que tivemos naquela altura 1.200 membros. 1.200 membros. Hoje nós somos quantos nazarenos 40 anos depois no Brasil? Bem, eu estou com medo, mas eu sei que é mais do que 120 mil nazarenos. Sim. É isso mesmo. Glória a Deus, de 1.200 para 120 mil. Eu precisaria dar uma calculadora para fazer a porcentagem aqui agora. Mas Deus nos abençoou exponencialmente. Pastor, valeu a pena vir ao Brasil? É por isso que eu digo, se eu pudesse ter, naquela altura, quando eles nos indicaram para o Brasil, se eu podia ver, antecipar o que Deus ia fazer, teria escolhido o Brasil. Né? Porque temos tido uma oportunidade fantástica. Vou usar uma palavra que o fundador da nossa igreja gostava de usar muito. O Dr. Earl Mosteller. Eu estive com ele 1 ano e meio atrás, ainda lúcido, aposentado, morando lá nos Estados Unidos. E o Dr. Earl Mosteller falou, o Brasil é tão grande e os brasileiros são tão otimistas e gostam de usar expressões grandes. Eu não gosto de dizer que uma coisa é boa ou fabulosa ou fantástica. Eu gosto de dizer que é uma coisa fabulástica. Fabulástica. Então, não sei se um dia vamos poder usar o dicionário. Não, vamos ter que colocar essa palavra no dicionário português. Fabulástica. E vamos ao lado dizer, o homem que criou essa expressão fabulástica foi o Earl Mosteller. Pastor, que palavra o senhor poderia deixar hoje? Nós estamos em Roraima, Boa Vista, capital de Roraima, cidade que tem a maior taxa de evangélicos no país. Mais de quase a metade da população se declara protestante, se declara evangélica. Muita gente certamente que está nos assistindo tem um chamado de Deus para as missões. Nosso tempo está acabando. Em 30 segundos, o que é que o senhor poderia dizer para esta pessoa que tem um chamado para as missões? Se Deus lhe chamou e a igreja confirmou, Deus abrirá as portas. Ele vai usar a igreja ou não para lhe enviar, mas Deus é fiel. E se Deus lhe chamou para a obra missionária, não vai ser a mesma forma que eu servi, mas Deus vai abrir as portas. Então, ao invés de dizer, não... sim. Sim. Pastor, muito obrigado, viu, por estar aqui conosco. Que Deus continue te abençoando. Fico feliz do senhor escolher de coração continuar conosco aqui. O pastor Estevão mora ainda hoje no Brasil, no Sudeste, né, em Atibaia, em São Paulo. E eu louvo a Deus porque o senhor dispôs a vir dar essa entrevista aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado mesmo. E você que está nos assistindo, né, que Deus possa continuar tocando no teu coração.
Se Deus está te chamando, meu irmão, não vale a pena ficar. Se Deus está chamando você para determinado lugar, não vale a pena ficar. Agora, se Deus não está te chamando, também não vale a pena ir, hein? Faça a vontade de Deus e Deus certamente te abençoará. Que Deus te abençoe e a paz e amor para você.